Olá pessoal, amados em Cristo, vamos retomar os estudos de Romanos e hoje eu quero convidá-los para a gente começar a dar uma olhadinha em Romanos capítulo 2. Romanos é uma carta muito preciosa, é uma carta que merece, na verdade, livros e mais livros, porque até já foram escritos. O objetivo desse nosso trabalho aqui não é ser muito prolixo, muito detalhista, mas dar aquela visão para que a gente possa tentar compreender, começar a compreender algumas coisas do livro de Romanos, Então, eu quero convidá-los, amados, para que nós possamos juntos, com esse clamor da presença do Espírito, que nós possamos então, juntos entrar nesse mundo de Romanos, o mundo que Paulo descortina para os cidadãos de Roma, e é claro, para nós também, porque essas verdades, elas são atemporais, elas são eternas, e aquilo que está escrito aqui vale para mim e para você hoje, exatamente como nós estamos e dentro daquilo que nós estamos inseridos. Há uma palavra para cada um de nós no livro de Romanos. Então, amados, antes, claro, de continuar, vamos ter aquele momento de orar e falar com o nosso Deus. Pai querido, no nome de Jesus, abençoa esse momento, abençoa esse encontro, abençoa, Pai, a leitura da Tua Palavra, a interpretação da Tua Palavra, meu Deus, não permita que a gente divague por pensamentos que não são os Teus, com os quais Tu não concordas de maneira alguma, Senhor, mas envia o Teu poderoso Espírito Santo para que Ele esteja clareando a nossa mente, nossos pensamentos e aquilo que nós precisamos enxergar e ver com os olhos do coração. Eu clamo e peço por isso, meu Deus, em nome de Jesus, repreendo também todo o mal e toda intenção do diabo de atrapalhar esse momento. Eu repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus e declaro a vitória de Cristo, a cura, vida e libertação em nome do Senhor Jesus, na vida de cada um dos meus irmãos que estão agora junto comigo, buscando a Tua presença. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Então vamos lá, gente. Capítulo 2 de Romanos e vamos ler os versículos de 1 até 5. Então, eu estou lendo nessa tradução Nova Versão Transformadora, tá certo? Mas existem muitas outras linguagens, muitas outras versões. A gente sempre tem, claro, tomar muito cuidado com versões, porque algumas delas podem não necessariamente dizer exatamente o que está escrito lá no grego. Tá? Então, existem muitas boas, fiel, corrigida e revisada, de Almeida. Então tem diversas que são muito boas traduções da palavra. Vamos lá, a gente vai então começar a leitura. Capítulo 2, verso de número 1 diz o seguinte: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpas. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos os que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente, falando de Deus, com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento, mas por causa de seu coração rebelde você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos aqui, Vamos dar uma revisada naquilo que nós também já vimos no capítulo anterior. Nas introduções, nós vimos a autoria, vimos que em Romanos capítulo 1 nós temos um pequeno evangelho, que são os versículos 16 e 17, nós estudamos sobre isso. Foi falado, comentamos sobre o desejo de Paulo de ir a Roma, ele desejava muito isso. E por quê? Por que ele desejava ir para lá? Porque ele se sentia devedor do evangelho para as pessoas. Tanto é que não só para Roma ele queria ir, ele queria ir mais longe, até para a Espanha, se ele queria ter ido, porque ele considerava que ele era devedor do evangelho para todas as pessoas. E aí nós vimos no final do capítulo 1 a trágica escolha do homem quando ele decide andar por seus próprios caminhos. Ele recebeu uma revelação de Deus,
mas ele rejeitou essa revelação, né? E é claro que ele vai ter a justa retribuição por causa dessa sua rebelião, né? E é claro que tudo isso produz ainda mais rebelião, porque o homem, quando ele não quer ser curado por Deus, qualquer coisa que lhe aconteça, ele vai culpar Deus por aquilo. Ou, em outras circunstâncias, ele pode muito bem dizer que Deus nem existe. Ele vai rejeitar Deus, ele vai negar Deus. Ou seja, ele vai viver cada vez mais longe daquele que tem a solução, né, para os problemas da sua vida. Nesse capítulo 2, Paulo, ele coloca que os judeus, eles também estão perdidos, né? Apesar de todos os privilégios que eles receberam. E antes de acusar Israel, Paulo coloca dois princípios muito importantes, né? Ele fala do juízo de Deus, que ele é imparcial, né, nos versículos de 1 até 11, ou seja, quando Deus estabelece um julgamento, ele está sendo mais do que correto, porque isso é atributo seu, né? E ele fala também, nos versículos de 12 até 16, ele fala de uma coisa que a gente pode chamar assim de a obrigação moral de todo ser humano. Todo ser humano tem consciência, tem algumas circunstâncias que fazem com que ele perceba o que é certo e é errado, inclusive em relação às coisas de Deus. Tá? Então nós vamos dar uma olhadinha nesses tópicos que nós comentamos aí. Então o Paulo está aí conversando, né, com alguém, supostamente com alguém. E ele diz que esse moralista, ele também é culpado. Ele é tão culpado, né, e sem desculpa, como todos os pagãos que ele mesmo condena. Está lá no versículo 1. Aqui a gente percebe claramente que esse cara, ele não tinha uma autocrítica. Ele era um sujeito que condenava os outros. Ele achava que ele estava de boa, que ele merecia a vida eterna, a vida com Deus, e que os outros que eram o problema. Mas Deus diz aqui no versículo 2 que ele será julgado por um Deus que é um juiz mais do que perfeito, mais do que correto, mais do que verdadeiro, né? E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos os que praticam tais coisas, ou seja, ele também não tem desculpa. E esse cara aqui, esse presunçoso, esse moralista, ele é um cara que ele pensa que Deus vai abrir uma exceção para ele. Versículo 3, né? Você julga os outros por fazer essas coisas, o que leva você a pensar que vai evitar o julgamento de Deus ao agir da mesma maneira. Então era um sujeito muito arrogante, cheio de si, tá certo? Era um moralista que achava que ele era, né, que era o dono da bola. Isso, infelizmente, muitas vezes nós percebemos na própria igreja, e muitas vezes nós fazemos isso. Nós somos... muitas vezes que aprendemos a andar com Deus, a gente se acha cheio e revestido de uma autoridade espiritual tão grande que a gente meio que olha muitas vezes os caras novos na fé de cima para baixo. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Isso estraga, e não pensem que os novos na fé não percebem essa arrogância, eles percebem sim. Então nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, ver o que nós estamos fazendo, né? O que realmente pode acontecer dentro de nós que nos induza a sermos orgulhosos do ponto de vista espiritual. E aí Paulo vem e fala para essa turma, né? E o que ele diz para os judeus, que no caso ele está aqui provavelmente conversando com alguns judeus, quem sabe. Ele diz assim, que esse sujeito aí, você que se acha cheio de si, você nunca conheceu a bondade de Deus. Você nunca conheceu a bondade de Deus para com Israel e nem a bondade de Deus para com você mesmo. Tá certo? Isso está no versículo 4. Né? Você não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Ou seja, se ele está sendo misericordioso, é porque ele deseja que eu e você, a gente se arrependa dos nossos pecados. Mas, enfim, arrependimento não é uma coisa que está no vocabulário, no dia a dia desse cara. Não. Porque arrependimento seria você abandonar uma prática e começar uma nova vida totalmente diferente da anterior. E o sujeito aqui parece que não quer saber disso. Ele não quer se arrepender dos seus pecados. Mas, pelo contrário, a cada dia ele aumentava a sua ira, é o que nós acabamos de ler no versículo 5, né? Você recusa se abandonar o pecado, acumulando sobre si mesmo essa ira. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Gente, eu penso assim que
A ira de Deus acumulada lá nos céus deve ser uma coisa terrível para um sujeito. E nós precisamos olhar para dentro de nós, sempre, para ver que tipo de situação, que nós estamos fazendo. Se nós realmente estamos nos limpando da sujeira ou se nós estamos aí dando uma de presunçosos espirituais. Isso é um exercício que nós todos os dias precisamos fazer, meu amado e minha amada, né? E aí então ele fala agora, dos versículos em diante, ele vai falar sobre o juízo, o dia do juízo, como é que vai ser esse negócio. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesses versículos aqui, e aí nós vamos ler, vamos dar uma lidinha aí, a partir do versículo 6 até o versículo de número 11. Aqui então ele diz o seguinte: ele, o Senhor no caso, né, julgará cada um de acordo com seus atos. Versículo 7, dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará ira e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer, né, à verdade e que preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Olha que triste. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra, né, e paz. Primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Então, amados, ele está falando aqui do dia do juízo. O dia do juízo, como vocês perceberam lá no versículo 5, né, ele está no futuro. Mas no presente, Deus já começa a derramar a ira dele. Isso nós percebemos lá no versículo 18 do capítulo de número 1 e também no versículo 32 do primeiro capítulo que nós já estudamos. Mas ele tem um dia especial reservado para derramar a sua ira de uma maneira cabal, completa, total, final. Se hoje Deus já começa a derramar a sua ira, né, e muitas vezes o sujeito ele está passando por maus bocados, maus lençóis, e na verdade ele está sofrendo por causa da ira de Deus, e ele nem está se apercebendo muitas vezes disso, imagina no dia em que Deus revelar essa ira de maneira completa. Vai ser triste, né? Qual a necessidade desse dia, afinal de contas? Por que esse dia precisa acontecer? E ele vai acontecer. Primeiro, a justiça precisa ser feita. E ela será feita um dia. Não se iludam de achar, né, que não, existe uma ideia que hoje corre pela igreja chamada universalismo. Não, um dia todos vão ser salvos, todos vão entender a mensagem do Evangelho, todos vão chegar à fé. Não, isso é uma baita de uma mentira inventada por certos teólogos, mas um dia sim a justiça precisará ser feita de uma maneira total, completa. E aí nesse dia os ímpios serão finalmente castigados. E os justos serão publicamente vindicados, ou seja, eles serão exaltados, glorificados, eles será manifestado para todos que esses aqui são os eleitos, são os que Deus escolheu para estar junto com Ele. E o mal será finalmente, e de maneira plena e final, ele será punido. Isso é necessário, porque Deus é santo, justo, e Ele é correto, e Ele não coaduna com o pecado. E a justiça de Deus não permite que o pecado fique sem resolução, fique sem uma resposta. Então, o pecado precisa ser resolvido, e precisa ser resolvido da maneira como Ele decretou, e não como eu quero. O critério pelo qual Deus haverá de julgar os homens, né, será mediante Cristo Jesus. Está no versículo de número 6, ele julgará de acordo com os seus atos, né, mediante aquilo que fez. O critério será as obras que eles praticaram, tá certo? Não será considerado raça, cor, gênero, língua, posição social, religião, não, esqueça, tá certo? E nesse dia haverá somente 2 resultados desse julgamento. Nós lemos isso no versículo 7 até o 9, tá certo? E quais são esses 2 resultados? Né? Existirão aqueles que vão receber a vida eterna, tá certo? E aqueles que perseverarem em fazer o bem, né? Isso está lá no versículo de número 7. E tem aqueles que vão receber a ira de Deus, que é nos versos 8 e 9. E lá no verso 10, inclusive, fala da prática, né, de fazer o bem, como lemos ali, mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. Ou seja, normalmente o exterior, ele manifesta aquilo que está no interior. Normalmente, né? E é difícil você manifestar no exterior algo que não esteja no interior. Ou seja, se o sujeito ele não é crente, ele até pode por um certo tempo enganar as pessoas, e na igreja eles vão achar que ele é crente, mas uma hora a verdade sairá.
tá certo? E o contrário também é verdadeiro. O sujeito, se ele é crente, ele não consegue deixar essa chama aqui dentro do coração ficar apagada, não. Ele irradia essa chama. Ele fala do amor de Deus, ele fala do amor de Jesus, ele passa para os outros aquilo que Deus já fez de bom para ele. Não tem como segurar uma coisa dessas, né? Então, não que... Então, aqui nós precisamos deixar uma coisa muito clara. Não que aqueles que praticam o bem, eles são sempre cristãos. Não, tem muita gente praticando o bem, né? E que muitas vezes até envergonham os cristãos. Eu conheço gente, né, espíritas, por exemplo, que fazem assim, boas obras impressionantes. Eu conheço pessoas que fazem parte de outras seitas, denominações, que fazem trabalhos assim maravilhosos. E eu vejo que muitas vezes nós estamos na igreja, crentes ali, que se dizem crentes, que se tu olhar, ele não faz praticamente nada ou nada para Deus. Ele está lá na igreja participando e vai embora, volta no próximo culto, e essa é a vida cristã do cara. Ele vive uma tradição muitas vezes. Isso é muito triste. Tá certo? Então, e outra coisa verdadeira também, o cristão sincero, ele sempre pratica o bem. Não existe cristão sincero, realmente convertido, que não faça boas obras. Porque a palavra mesmo diz, né, que foi para isso que Cristo nos libertou, para que nós andássemos nessas boas obras. Tá certo? Então, aqui nós vemos que Deus, o que Deus leva em conta para determinar, para julgar o estado da alma, o estado eterno de cada um, para onde que cada um de nós iremos. Então, ele vai dar vida eterna àqueles que, como nós vemos no versículo 7, aqui no versículo 7, deixa eu ver aqui, ó, aqueles que persistem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, versículo 10, como nós acabamos de ler, né, que fazem o bem, que ele dará glória e honra aos primeiros judeus, mas também aos gentios. Ele também dará a sua ira eterna aos que têm um coração duro e os caras que não se convertem, versículo 5, nós acabamos de ler. Aqueles que desobedecem à verdade, que aprenderam da consciência e da natureza e da lei de Moisés aquilo que é o certo, mas mesmo assim eles não querem saber de caminhar naquilo que é o correto. E versículo 11, não haverá acepção de pessoas, pois Deus não age com favoritismo. Então, meus amados, isso aqui é uma situação muito assim, trágica, quando o sujeito ele não quer saber, né, de realmente colocar a sua vida em ordem com Deus. E aí, lá nos versos 12 até o 16, até o capítulo 3, verso 16, nós vamos ver o julgamento de Deus. Né? Nós vimos que Deus não faz acepção de pessoas, tá certo? E nós vamos continuar a ver no próximo encontro um pouquinho mais sobre isso, para a gente poder entender o que tudo está implícito nesse julgamento. Mas agora eu gostaria muito assim de chamar a atenção sua, para que a gente possa olhar para dentro do nosso coração. O que eu e você estamos fazendo? Nós estamos vivendo nessa busca, nessa prática das coisas corretas de Deus. Lembre-se sempre disso. Aquele que vive com Deus, ele não consegue esconder Deus no seu coração. Não existe o famoso agente secreto de Deus. Quando o cara realmente é convertido, ele manifesta isso. Ele irradia essa luz. Ele passa a ser realmente aquilo que a Bíblia diz como sendo o bom perfume de Cristo. Então, meu amado, não tem como a gente esconder isso não, certo? Deus, ele deseja que eu e você sejamos realmente os agentes dele aqui nesse mundo, para que mais e mais vidas possam se encontrar com ele. Você já se encontrou com ele? Você já teve um encontro com Jesus? É a hora, agora, de você dobrar o seu joelho e falar com ele e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado. Obrigado pela tua palavra poderosa, tremenda e maravilhosa. Obrigado pela tua graça e tua presença nas nossas vidas. Eu quero clamar e pedir também que o nome de Jesus seja realmente exaltado, honrado, glorificado em tudo aquilo que Deus, ó Deus, nós viemos a fazer, para que o nome de Jesus seja realmente honrado com a nossa vida, com tudo que nós viemos a fazer. Pai, eu não conheço a vida de todos os irmãos que estão ouvindo essa palavra, mas eu sei de uma coisa, que tu tens propósito de salvação, de cura e libertação na vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Eu sei que tu tens algo especial revelado para cada um. E eu clamo e peço agora em nome de Jesus, vem Senhor,
e estenda a tua mão de restauração, de cura, de vida, de libertação, mão de alegria e de paz. E derrama o teu poder, o teu fogo e a tua presença em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, né? Fiquem nessa paz maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Amém?